Olá, meus queridos do sexto ano, espero encontrá-los muito bem nesse exato momento, assim como os familiares de vocês, certo? Que o mais importante agora é estarmos bem, não é isso? Então, e melhor ainda, estarmos animados para mais uma aula de ciências. E aí, vamos lá? Então, no capítulo 18, ele diz assim, ó, por que existem tantos problemas relacionados ao uso de drogas? E aí, vamos saber? Veja bem, o que deve, primeiramente, né, vamos tentar ver assim, drogas, vamos falando sobre drogas. Bom, o próprio nome já diz, né, ele já faz menção a algo ruim, não é verdade? Nada de bom teria um nome tão feio, drogas, não é verdade? Então, mas aí, nesse caso, precisamos saber o que são então essas drogas. Já dá de cara que não é nada de legal, nada de bom. Mas então, bom, essas drogas, né, podem ser, no caso, encontradas naturalmente, né, são as chamadas drogas naturais, como o caso dos cogumelos, né, que os índios utilizavam e causavam alucinações, né? Pode ser, no caso, também as produzidas qualquer tipo de planta, como no caso da folhagem, né, dessa cannabis sativa, que é a tal famosa maconha. No caso também do ópio, que ela vem da flor de uma papoula, uma flor linda, né? E aí descobriram que essa papoula ela tem substâncias naturais, né? Nessa flor e aí produz, né, no caso, alucinações, né, e tudo mais. Bom, mas essas substâncias, elas podem vir e ser encontradas na natureza, né, provenientes de folhas, como nós falamos, de flores e tal, de cogumelos, mas também podem ser, no caso, químicas ou sintéticas, são aquelas que são produzidas, né, lá em laboratório, em larga escala, aí colocam em comprimir, forma de comprimidos e outras formas mais. Então, o interessante é sabermos que drogas, né, elas causam efeitos horríveis no organismo, causam uma dependência. E essa dependência vai depender do tipo de substância que se encontra nessa droga em si, né? Então, ela vai alterar o funcionamento do nosso organismo, podendo causar sérios efeitos, né, no sistema nervoso central. E por isso que ela é classificada de acordo com as características, né, da dependência, o que ela causa, as reações no organismo, ela recebe uma classificação. Vamos conhecer essa classificação? Então, aqui nós vamos falar sobre as drogas depressoras. Depressoras, o nome já estimula o quê? Depressão, não é verdade? Então, o que acontece nesse caso? Esse tipo de drogas vai causar uma diminuição na atividade cerebral, né? A pessoa perde aquele raciocínio, né? Vai ficar sonolento, né? Aí o que acontece? Causa uma sensação de tontura, uma lentidão, um sono. Bom, imagine um adolescente que então esteja usando esse tipo de droga. Não vai ter nunca condições de passar de ano com boas notas, porque por mais que ele tente prestar atenção na aula, por mais que ele tente se esforçar e manter-se acordado para ler, para estudar, a realizar as atividades, não vai conseguir, tá? Bom, e aí? Qual seria, no caso, algumas dos efeitos, né? Além do sono e tudo mais. Ela pode causar, olha só, dependência, tá? E mudanças nesse comportamento. Afeta completamente, né, a vida social, o caráter, a personalidade dessa pessoa, desse jovem, né? E qual seria um tipo de exemplo desse tipo de drogas aí? Observa, aí nós estamos falando aqui, ó, tem garrafas, estão vendo aí, ó, garrafas, então já menciona que o álcool já é uma delas, né? Então, agora, é triste, né, gente? Entrar, aí tem álcool, tem heroína, né? Tem calmantes, tem gente que só vive à base de calmantes, né? Então, o álcool, gente, infelizmente, né, ele é aceito, né, na nossa sociedade. Mas veja bem, ele também pode causar, né, uma dependência, tanto que não é à toa que existem os alcoólatras, tem pessoas que
perdem a família, destrói toda uma estrutura familiar por conta dessa droga chamada álcool, não é verdade? Então, aí pode causar vários problemas, doenças no coração, no estômago, no fígado, né? Que causa cirrose, a famosa chamada cirrose, pessoas que bebem demais. Então, é muito triste. Bom, vamos lá. E essa depressora causa, como o próprio nome diz, depressão. Aí o que acontece? Toma, bebe, usa heroína e usa outras lá, essas drogas, e aí no momento, né, se sente bem, né, aí falante, aquela coisa toda, e daqui a pouco começa a diminuir o efeito dessa droga e a pessoa fica caída no chão, às vezes em cima do próprio vômito, não é verdade? Todo urinado, não é? Ou se torna agressivo dentro de casa, sai quebrando tudo. Olha só, acaba tudo a estrutura familiar por causa de uma droga. Vamos conhecer drogas estimulantes. Essa aí já está dizendo o quê? Ela estimula, enquanto a outra é depressora, essa estimula, não é o caso? Aí vamos ver o que ela causa. Um aumento, acelera toda a atividade cerebral, né? Causa uma euforia, uma sensação de poder, uma inibição, aquela pessoa que é tímido, né? Torna inibido, né? E aí o que acontece? Isso tudo temporariamente. Porque quando começa a passar os efeitos das drogas em si, a pessoa fica deprimida, fica triste, melancólica, né? Então, agora, o que acontece? O problema é que quando essa droga entra no organismo, a princípio, no início, é uma sensação, pelo menos é o que os livros dizem, que é uma sensação de euforismo, né? De ânimo, de poder. É normalmente essas utilizadas, como exemplo, temos a cocaína, o crack, a merla, a anfetamina, né? E aí a cafeína, êxtase também. O que acontece? No caso, essas drogas, elas, no momento, a pessoa, tipo assim, acaba tomando, né? Para um bandido, por exemplo, ele quer, não, eu vou assaltar, ai, mas eu não sei se eu vou conseguir. Então, eles são o tipo de droga predileta dos bandidos, porque eles ganham coragem, né? Aquele euforismo, eu faço, eu aconteço, eu sou, isso tudo no início, porque depois que passa o efeito, é uma tristeza, é uma depressão, né? Uma melancolia horrível. Agora, o problema é que elas depois também, elas vão manter os batimentos cardíacos acelerados. A pupila fica dilatada. Não é à toa que o policial olha, primeiro abre o olho. E aí vai ver se a pupila estiver dilatada. Lembra o que é a pupila? Aquele disco central do globo ocular que permite a entrada de luz. Quando ela está dilatada, isso durante o dia, na presença de grande luminosidade, então isso aí é um dos efeitos das drogas estimulantes, tá? Então, aí no caso depois, o que acontece? Um aumento da pressão arterial, sentir uma sede excessiva, né? Agora, se não for controlado, pode levar à morte. Porque o coração acelera, dispara, né? A pressão arterial dispara. Se não tiver um controle, né? Dependendo da dosagem, vai morrer, vai infartar, entendeu? Então, agora, drogas alucinógenas. Bom, o próprio nome já fala, né? Mais ou menos o que cada uma causa no organismo, né? Alucinações, né? Elas alteram a percepção totalmente da realidade, fazendo com que o cérebro trabalhe fora do padrão normal. Como assim, professora? Tenta imaginar, a pessoa que costuma usar alucinógenos, né? Como também dos cogumelos também, tá? Não era à toa que os indígenas, eles utilizavam, e aí eles olhavam para a fogueira e parecia que, né? Viam tudo, imagens distorcidas, fora do normal, fora da realidade, né? Aí eles olhavam, no caso, dependendo do horário, para a lua, se era noite, e aí conseguia, como se a lua tivesse formas diferenciadas, e tentar se comunicar com eles, olhando uma fogueira, é como se as chamas, elas dançassem, elas representassem imagens, né? Então,
E aí olhava um para a cara do outro e ficava aquela tudo deformado, né? E isso aí, no caso, ocasionava o quê? Uma alucinação. E aí, o que que acontece? Imagine um camarada, ele tomou alucinógenos, né? Aí é que vem mostrando alguns deles. E aí, heroína, entre outros também, anfetaminas, solventes, tá? Que as pessoas, aqueles jovens, né? Infelizmente, eles usam muito cheirando cola, né? Aquele cheiro. Então, e aí ele olha para alguém e aí o rosto, né? Se transforma porque na mente deles eles estão perseguidos, eles veem e ouvem coisas fora dos padrões normais. Porque vem mencionando que o que acontece? Ele altera a percepção da realidade, né? Então eles acreditam que estão sendo, no caso, perseguidos por monstros, aí sai correndo em frente aos carros, aí morre atropelado, é uma loucura, né? Então, altera totalmente. E aí nós temos como exemplo maconha, LSD, êxtase, entre outras, né? Então, esse no caso, leva também todos eles, tá? Dependendo do uso, vai levar à morte. Agora, gente, vejam bem no caso. Qual é a característica comum a todas as drogas que elas causam no organismo? Dependência. No início que está experimentando, por isso tem que ter cuidado. Não as meninas, né? Ainda bem que vocês são novinhas, mas vocês devem ter primas, irmãs mais velhas, né? Aí você, vão na balada, vão numa festa e tal. O que acontece? Não devem compartilhar copos, né? Nem seja mesmo sendo de refrigerante, tá, gente? Não, experimenta. Aí vem um rapaz, né? Aí a sua irmã, a sua prima, experimenta, toma aí dá um golinho. Não façam isso. Elas não podem, as meninas, não podem se descuidar dos copos, né? Não beber da bebida dos outros. Por quê? Porque eles podem utilizar algum tipo de droga ali, né? E até você, ou então pegar balinhas, né? Experimenta. É bom, menino, vai dar uma sensação de ser careta, né? E aí os jovens querendo fazer parte daquele grupo, ser aceito por aquele grupo, acaba se deixando levar, né? Por falsas amizades, né? Então o período da adolescência, estão vendo aqui, ó, eu coloquei jovens, estão vendo? Tem adultos também, mas eu coloquei a imagem de jovens. Por quê? Os jovens, eles caem muito, são presas fáceis, né? Porque o que ele quer é que você experimente. Porque a partir da primeira vez você vai experimenta qualquer tipo de droga, seja ela depressora, estimulante ou alucinógena, o seu organismo já vai começar a causar uma dependência. E a sensação momentânea é relatada como maravilhosa, entendeu? O problema é o depois. O que acontece? Quando passa o efeito. E aí seu organismo começa a querer mais, mais e mais e mais e mais. Por quê? Porque ele causa dependência. Este, no caso, que é uma característica comum a qualquer tipo de droga, seja ela natural, sintética, né? Ou não, ou substâncias químicas, né? Então, o que acontece? Elas são drogas e elas vão causar uma dependência, o seu organismo vai querer cada vez mais, tá? E aí, gente, o que acontece? Vai provocar vários transtornos psicológicos, psiquiátricos, né? Afeta a sua vida pessoal, a sua vida social e principalmente familiar, porque os seus amigos, eles vão se afastar de você, né? Porque vai dependendo do tipo de droga que você está utilizando, você vai agir de uma forma diferente, né? Fora dos padrões, né? Aí não vai falar coisa com coisa, ou vai ficar muito agitado, a pessoa fica irritada demais, agressivo, né? Quem é que vai querer ficar perto de um colega assim, não é verdade? Então é justamente esse o detalhe, que quando os efeitos iniciais acabam, o usuário sente aquele desconforto, mal-estar, tristeza, né? E aí não sabe o porquê, o que está acontecendo, né? Agora, gente, vejam bem, meus queridos, é extremamente normal. Nós, quando entramos na adolescência, nós estamos sujeitos a hormônios, né? Hormônios do humor,
hormônios sexuais e entre outros, é um turbilhonamento de vários hormônios quando entramos na adolescência. E esses hormônios é que vão ocasionar o quê? As alterações, as mudanças no humor. Tem dia que você acorda, você saiu da cama, acordou, parece que viu passarinho colorido. Tá uma felicidade, os meninos também, não é só as meninas não. Aí tá uma alegria, tá uma felicidade, tudo tá ótimo, tudo tá maravilhoso. E de repente, do nada, não aconteceu nada, ninguém brigou com você, do nada você fica mal-humorado, não pode nem olhar para você. E elogiar o cabelo das meninas, então nem pensar, não pode nem olhar para elas e nem para vocês. A sua mãe fala, o seu pai fala que um não para você, você sai batendo pernas, você sai batendo porta e parece que o mundo tá todo contra você, um bico deste tamanho, né? Então quer dizer, ué, mas por quê? O que aconteceu? Ué, eu não tava bem. E por que eu tô mal-humorado? Eu tô irritado. E daqui a pouco de novo vem aquela euforia, aquela alegria. Ué, eu tava triste? Eu não sei. Ué, eu agi mal assim? O que eu fiz? Por quê? Não sei. São os hormônios. Então, gente, é normal nos sentirmos tristes, desapontados. De repente você se preparou para uma prova, você achou que estava preparado e aí aquele professor, aquela professora, sabe, preparou aquela prova e aquela questão que você não entendeu. E aí você ficou desapontado que você não tirou aquela nota que você esperava, né? Se sentir solitário de vez em quando, né? Gente, então tudo isso faz parte, porque a adolescência é um período da vida em que passamos por situações de conflito, de confusão, de mudança no corpo, né? Você não entende por que está acontecendo, esses benditos hormônios ficam, aumenta e sobe, diminui, e a loucura toda. Então, mas para que recorrer a drogas, né? Para quê? Então, gente, a melhor coisa é fugir delas, porque as drogas podem causar inúmeras consequências e todas essas consequências são negativas, né? E aí acaba destruindo seus neurônios, né? Lembrando que os neurônios são as células, o que, gente, do sistema nervoso, certo? E aí o que acontece com aquele mal de Alzheimer? Lembra que eu já falei com vocês? Alzheimer, a pessoa, porque a destruição dos neurônios, você daqui a pouco você não sabe nem quem é você, não é verdade? Então, vai causar doenças psíquicas, sabe? E aí você tem que procurar psicólogos. E aí é difícil, gente, é complicado, não é fácil sair, é fácil entrar nessa vida, né, de drogas, mas é dificílimo sair, tá, gente? Tem que ter muito apoio da família. Aí acaba, no caso, causando várias doenças, né? Somente em vários órgãos, como fígado, estômago, entre outros. Uma coisa muito importante é a diminuição da imunidade. E aí você fica vulnerável a qualquer tipo de doença. Tem uma gripezinha, ela pode evoluir, né, para algo mais grave, não é verdade? Então, será que é legal experimentar? Não, né, gente? De forma alguma. Agora, olha a diferença daqueles jovens do slide lá atrás e olha para esses aqui, estão felizes, estão curtindo, um lá tocando violão, os outros colegas cantando, né, dançando, se divertindo, estão felizes. A felicidade não é uma característica de um usuário de drogas, entendeu? Quem é usuário de drogas, ele tá com aquelas características de tristeza, né, para baixo, igual nós vimos naqueles slides lá atrás, entendeu? Olha a diferença. Tão saudáveis, a pele fica saudável, fica bonito, não é verdade? Feliz. E essa felicidade, gente, ela é conquistada, né? Por estar junto dos seus amigos, tem pessoas que a gente tem uma afinidade maior do que outros, né? Então se aproxima dos seus amigos. Claro, não podemos agora, mas isso vai passar, essa pandemia vai passar. Aí você vai poder voltar e dar aquele abraço, aquele beijo gostoso, né? No seu colega, na sua coleguinha que você gosta, né? Ficar perto, é bom. Na hora do intervalo, bater aquele papo, e aí? Olha o que eu fiz, o que aconteceu, e como é que foi seu final de semana? Não é verdade? Isso é gostoso. Na vida, gente, estar feliz, né? A felicidade são pequenos momentos, são momentos que você
estar perto de pessoas que te fazem bem. Isso é maravilhoso, né? Então, dê adeus às drogas, certo? Então, e aí, gente, obviamente, no próximo vídeo, vamos fazer os exercícios, sim. E aí é que a tia Sheila colocou as páginas, o que para fazer no livro e o que é para ser feito no caderno, tá bom, meus amores? Então, beijo grande no coração, até a nossa videoconferência aí, beijo!